Boa noite a todos, Shalom Lekulam, sejam muito bem-vindos para mais um grupo familiar. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Pentateuco, né? Começamos há algumas semanas, e nós vamos falar um pouquinho, nós já estamos no livro de Êxodo, né? E exatamente por falar do Êxodo, hoje eu vou fazer para vocês uma pequena história a respeito da história de Israel, como Israel surgiu, de onde é que vieram, como é que veio esse povo, como é que ele foi parar no Egito, como é que eles foram escravizados, como é que eles saíram do Egito, por que isso tudo, para vocês entenderem por que o nome Israel, etc. Né? Então, para isso, acompanhe comigo. Se você já sabe, eu acredito que vai ter algumas informações aqui que você vai gostar de saber, tá bom? Começa comigo, então. Israel teve, historicamente, teve três patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, que é Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele teve seu nome mudado para Israel. Coincidentemente, vocês veem que o nome Israel já começa aqui, né? Quer dizer, o nome de Jacó foi mudado para Israel e foi mudado por Deus, né? Muito bom. Mas então vamos saber como é que tudo começou, né? Onde é que está escrito isso? Está em Gênesis 32, 28, que fala: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse, né? E muita gente interpreta realmente que esse é o motivo por o nome Israel, né? Porque lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Mas vocês vão ver que essa interpretação não é a correta, né? Os rabinos mesmo, os estudiosos que vão profundamente na palavra, eles entendem diferentemente, mas isso eu vou falar no final. Muito bom. Jacó teve 13 filhos, né? 12 homens e uma mulher. Um desses filhos chamava-se José. E nós vamos falar hoje bastante sobre José. Então, vocês conhecem um pouquinho a história de José, mas hoje nós vamos destacar alguns aspectos do José. Ele era o filho preferido de Jacó. Jacó, ele teve esse filho com Raquel, que é a mulher que ele mais amou também. E ele, por ele ter sido o preferido, provavelmente ele deve ter sido o preferido por causa disso, mas ele foi odiado, muito odiado pelos seus irmãos, de uma forma que eles queriam matá-lo. E quando ele tinha mais ou menos 17 a 18 anos, eles levaram ele e jogaram ele num poço de verdade, né? Num poço verdadeiro, lá no fundo do poço. Eu estou falando rapidamente para vocês, porque senão não dá para entrar na história completamente, mas um dia, se vocês quiserem, eu posso falar especificamente sobre isso. Mas vamos na história assim, por cima. Eles jogaram ele no poço, mas enquanto ele estava no poço, aconteceu que apareceram os mercadores, né? Ismaelitas, e eles estavam ali, um deles falou: mas vamos falar, então, por que a gente não tenta vender ele como escravo? Eles falaram com esse pessoal ismaelita, os mercadores, e eles resolveram comprá-lo, e compraram por 20 shekels, 20 shkalim. Shkalim é plural de shekel. Shekel é uma moeda que até hoje funciona em Israel, né? E, de repente, eles levaram ele como escravo, né? E depois eles falaram para o pai, que o Jacó, falaram que ele tinha morrido, né? Mas, enfim, e ele foi vendido para quem? Para Potifar. Quem era Potifar? Era o primeiro oficial e capitão da guarda de quem? Do próprio faraó. Foi ele que comprou para ele trabalhar como escravo na casa dele, né? Ele se destacou tanto que, de repente, rapidamente, o Potifar colocou ele como capitão da própria casa dele. Ele começou a comandar todos na casa dele, tá? Então, o que aconteceu? A esposa de Potifar começou a se engraçar com ele, porque ele era um homem bonito, né? Ela se engraçou com ele e ela começou a fazer investidas sexuais com ele. Mas ele nunca cedeu, porque ele tinha uma conduta muito correta. Tá? E aí a mulher dele ficou com raiva de que ela não conseguiu que ele cedesse. Ela foi acusá-lo ao próprio Potifar, dizendo que ele não sei o quê, acusou ele. E o Potifar, acreditando na esposa, ele pega e põe ele na cadeia. E ele vai para a cadeia. Mesmo sendo injusto, ele não falou, não se defendeu. Ele não falou, não, é isso, aquilo. Ele foi para a cadeia. Na cadeia, ele se tornou-se conhecido como intérprete de sonhos. Ele era uma pessoa, ele conhecia sonhos. Aliás, já desde na casa dele, ele também interpretava sonhos. Ele, com os irmãos dele. Isso era um dos motivos que eles tinham raiva dele. Muito bom. E ali na cadeia tinha um padeiro-chefe e tinha o copeiro-chefe, que também estavam presos. O copeiro-chefe e o copeiro do faraó, certo? O copeiro
e o próprio padeiro estavam presos dentro da cadeia junto com José. Muito bom. E aí os dois tiveram um sonho, certo? Os dois tiveram um sonho, cada um sonhou, e José interpretou o sonho dos dois. E coincidentemente não existe coincidência, ele acertou tudo que ele interpretou para eles. Ele falou que ele ia morrer, outro ele falou que ele ia ser salvo. Exatamente foi exatamente o que aconteceu. Um foi salvo e o outro acabou sendo morto, né? Tá? E aí esse que está solto, ele voltou para a casa do faraó, ele estava lá trabalhando na cozinha do faraó como copeiro, etc. E até que chegou um momento em que o faraó teve um sonho. E esse sonho era que tinha 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Vocês conhecem a história, mais ou menos, né? Mas vou explicar melhor. E aí, quando ele sonhou com isso, ele ficou muito incomodado, não sabia o que isso quisesse dizer, né? E ele pegou e mandou chamar os melhores especialistas, os melhores magos, né? Que tinha no faraó muitos magos que interpretavam sonhos, faziam coisas... Tudo que saía do comum, ele chamava os magos. Ele chamou os magos para interpretar o sonho dele. Eles tentaram interpretar, mas ele não se convenceu. Nada do que eles falassem serviu de nenhum deles, nenhum dos magos. E ele estava muito ansioso, muito bravo, e não sabia o que fazer, até que o padeiro, né, ele chega para ele e fala: sabe, senhor faraó, eu estava na cadeia e eu conheci uma pessoa chamada José, e ele me interpretou um sonho, interpretou o sonho, inclusive, do outro, tal, e ele acertou os 2 sonhos. Ele é muito bom em negócio, ele entende muito de sonho. Por que você não chama ele? E o faraó ficou interessado, né? Ele pegou e chama o José e diz para ele: vem cá, interpreta meu sonho. E José interpreta o sonho para ele. Depois eu vou mostrar para vocês isso no versículo, no finalzinho. E aí ele fala para ele: o sonho era o seguinte, eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras vinham e comiam e devoravam as 7 vacas gordas. Tá? Então José diz para ele: esses 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que nós vamos ter aqui no Egito. E as 7 vacas magras são 7 anos de nada, não vai acontecer nada no Egito. Né? Então, só fazer um parênteses para vocês. Quando o faraó disse para ele interpretar o sonho, ele disse: olha, não sei o que interpreto, não, o que interpreta é Deus. Mas tudo bem, nós vamos falar isso no final. E aí José, interpretando o sonho, ele convenceu o faraó, não convenceu o faraó, que ele não fez nada para convencer, mas o faraó creu na interpretação dele. E creu tanto que ele falou para ele: você cuidaria disso, então vou colocar você para cuidar das providências que têm que serem tomadas. E as providências que foram sugeridas pelo próprio José foi que eles fizessem durante 7 anos gordos, que tivessem uma reserva para servir de suprimento por 7 anos magros. E assim ele tirou o anel do dedo dele, colocou no dedo de José, colocou umas vestes de linho nele e deu até como esposa a própria Zenate, né? Deu ele como mulher. Naquele tempo, José, não sei se você sabe, ele tinha somente 30 anos de idade. Olha quanta coisa que ele passou até chegar aos 30 anos, e aí ele começou, aos 30 anos, ele passou a ser o primeiro homem debaixo do faraó. O primeiro homem. Tá? O homem mais importante da terra naquele tempo era o próprio faraó. Então, ele passou a ser o primeiro homem depois do faraó. Tá? E aí José começa, então, a trabalhar. Ele trabalha e começa a montar celeiros para guardar essa produção toda do Egito durante 7 anos de fartura. Aí chegam os 7 anos de fome. Quando chegam os 7 anos de fome, realmente chegaram, né? Começou a haver fome em todas as terras, menos na terra de Faraó, menos no Egito. Certo? E Jacó, o pai dele, chegou lá, ele não era no Egito, né? Então ele começou a também passar necessidade. Ele e os filhos, e os irmãos, né? E os irmãos de José. Até que Jacó chega um dia e fala para os filhos, fala: olha, vocês vão ter que ir para o Egito, porque o único lugar que tem comida é lá. Então vocês vão lá, porque senão nós vamos passar fome, nós vamos morrer de fome todos. Então ele manda os filhos buscar comida lá no Egito. Aí eles vão. Chega lá, quem que os reconhece, quem que os recebe? O próprio irmão, o próprio José. Né?
que já era, né? E aí ele reencontra os irmãos, e até que eles se reconhecem, né? Até que ele se declara que ele é o José, etc, etc. Vocês já sabem mais ou menos do episódio, mas José os perdoa, né? E quando ele conta para eles, ele chora junto com eles, certo? Perdoa eles. Para encurtar mais a história, então, ele chega lá no final dessa situação toda, ele chega, sem contar que ele pediu para eles voltarem para trazer o Benjamim, colocou aquele cálice de ouro para acusar eles, para deixar um deles preso, enfim, aquela história que a gente já conhece. Mas aí ele fala para eles, vocês vão voltar para o Egito, vocês vão voltar para a casa de vocês, vocês vão falar para o papai, para Jacó, para todos os filhos, para todos os netos, para todos os animais, para todo mundo, virem para o Egito, né? Eu pago tudo para eles virem, vocês podem vir do jeito que vocês tiverem, tudo que vocês tiverem. Nós vamos sustentar, eu vou sustentar vocês aqui no Egito, todos vocês. Tá? Eles voltam, então contam para o pai que o José estava vivo, o Jacó fica muito feliz, porque ele achava que o filho dele tinha falecido, e não sei se ele acredita ou não acredita, e aí ele põe, foram 76 pessoas diretamente para o Egito, na casa de quem? Na casa que José preparou para eles. Tá? Esses são os nomes, olha, está vendo aqui, vou colocar o mouse aqui para vocês. Zebulon e Issachar, o nome está aqui em português. Zebulon, Issachar, Ruben, Naftali, Benjamim, Dan era menino, né? Simeão, Levi, Judá, Gad e Aser. Tá? Aqui tem um episódio, então, em seguida, de que Jacó foi rebatizado por Deus como Israel. Quando Jacó foi rebatizado por Deus como Israel, ele chegou ao Egito, José subiu ao seu encontro e abraçou, chorando demoradamente. Certo? Quando Jacó foi rebatizado por Deus, tá? Como Israel. E aí, então, gente, nasceu o povo de Israel. Com o nome de Israel. Então, veja, ele foi rebatizado com Israel, reencontrou o filho, ele foram morar para o Egito, ele com a família inteira, foram 76 pessoas para morar no Egito, ele já foi com o nome de Israel, não é mais Jacó, e aí começou o povo de Israel. Eles se instalam no Egito. Até quando? Até eles serem escravizados e mais tarde libertados por Moisés, Moshe. Né? Quando eles tiveram, depois que passaram pela escravidão, e eles passaram daquele sofrimento todo, né? Aí Deus manda um libertador. Aliás, Deus sempre manda um libertador, Deus nunca abandona a gente. Então, José nunca deixou em crer em Deus durante todo esse período da vida dele. Mesmo com a ascensão demorada de José. Quanto tempo levou para José chegar lá, falar com o faraó? Levou muitos anos. Desde a prisão até interpretar o sonho de faraó e tornar-se homem mais poderoso do Egito, nunca mudou o seu ego. O José permaneceu o mesmo. Nunca. Vocês vão ver no versículo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando o faraó chama ele e fala: eu ouvi dizer que você é o cara, você é o melhor que tem, você que interpreta o sonho, você é o melhor que existe. Interpreta meu sonho. Ele fala: não sou eu que interpreto, não. É Deus que interpreta. Você se coloca no lugar dele nesse momento. O que você faria? Se o próprio faraó te chama o homem mais poderoso do mundo, te chama e te diz: ou você, que é o bom na matemática, me ensina a somar 1 mais 1, vai falar: não, não sou eu, é Deus. Pensa nisso, tá? Então, o José viveu muitos anos no Egito, até os 102 anos de idade. Ele viveu até 110 anos de idade. Mas ele nunca se esqueceu da aliança de Deus com o povo de Israel, nunca. E a terra de Canaã, claro, né? Onde morava o Jacó antes, que essa terra seria dada a Abraão e a seus descendentes. Tá? Tanto é que quando ele morre, ele pede para ser enterrado em Canaã, na terra onde o pai dele morava, né? Por quê? Porque a terra que Deus havia prometido a Abraão. Vocês lembram também, inclusive, que Moisés, quando ele tirou o povo do Egito, ele pede para encontrar os ossos do José para poder levar com ele, né?
Você sabe da história, né? Curiosamente, são 215 anos de escravidão após a descida de Jacó. Agora, a origem do povo de Israel. Vamos ver a origem, né? As tribos foram formadas como? Um dia eu vou falar só sobre as tribos. Hoje eu vou falar de uma forma muito rápida, mas um dia eu vou falar sobre as tribos. Só especificamente, e só para dar uma introdução, lá em Israel, até hoje, existem as tribos separadas das terras. A terra de Israel era separadinha pelas próprias tribos. Então, olha, são 12 tribos, 10 formadas pelos filhos de Jacó, e 2 foram formadas pelos nomes dos filhos de José. José, que é filho de Jacó. Esses são os nomes, tá? Depois vocês olhem com calma, se vocês quiserem, vocês copiam essas telas, e depois vocês podem olhar tudo isso junto. Mas eu pretendo falar somente sobre isso uma hora. Muito bom. Agora vamos fazer um histórico bíblico do que acontece, o que vocês vão ler na Bíblia. Nós já falamos de Gênesis e nós vamos falando de Êxodo, né? Se vocês forem em Gênesis, vocês vão ver a descendência do patriarca Jacó, que teve seu nome mudado por Deus para Israel. Tá? Está onde? Está em Gênesis. Jacó, ele casou com 2 mulheres, a Raquel e a Lia, e teve 2 concubinas, que é a Bilhá e a Zilpá. Jacó também teve ao todo quantos filhos? Então, 12 filhos. E mais uma filha, que é a Diná. Tá? José, que é filho de Jacó, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim, que deram origem a mais uma tribo, a outra tribo. E seus descendentes seriam levados ao estado de tribos independentes. São os descendentes, né? Tá? Muito bom. Aqui eu trouxe para vocês uma árvore genealógica. Não sei, eu acho muito interessante. Se vocês quiserem, vocês copiam, e aí vocês vão olhar. Você vê que isso aqui eu peguei no Google, né? Se vocês forem no Google, vocês vão encontrar isso aqui. Vai estar desde Terã. Então, vocês vão ver aqui todos eles, tá? Rubem, Simeão, Levi, todos eles, tá? Zilpá, Lia, todos, tá? E assim foi até crescerem e chegaram a incomodar o faraó. Porque o povo cresceu muito, muito rápido, né? O povo de Israel começou a crescer, começou a trabalhar, começou a ficar rico, começou a comprar, vender, tudo. E aí chegou uma hora que o faraó disse, esse povo está perigoso. Uma hora vão querer tomar o meu lugar aqui. Então, eles são perigosos para o Egito. Nós temos que dar um jeito nisso. E aí ele começa a articular aquelas situações de matar os primogênitos, vocês lembram, né? Matar os primogênitos, e aí ele não consegue de alguma forma, eles continuam crescendo, e aí ele começa a escravizá-los. Aí começou a escravidão. E assim eles entraram pela escravidão. E a história vocês conhecem, até chegar num ponto em que eles não aguentaram mais, clamaram, que esse é o caminho para a gente falar com Deus. Guarda bem isso. Quer falar com Deus? Quer conseguir? Clama. Até eles clamarem para Deus, e Deus manda um Salvador. Tá? Muito bem. Essa rapidamente é a história. Agora vamos falar um pouquinho do significado de Israel. O nome Israel, de acordo com o versículo que nós já lemos agora, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutasses com Deus e com os homens e prevalecesses. Então, o pessoal normalmente acredita, quem traduziu, quem explicou o nome, os primeiros que tentaram explicar, eles disseram que a palavra Israel tem origem na palavra charit. Charit, vou colocar a mouse aqui para vocês verem. Charit. Charit em hebraico quer dizer lutar, quer dizer prevalecer. Por isso que eles falam, lutou e prevaleceu. Tá? Porém, não é essa a explicação que os rabinos mais entendidos conhecem no assunto. Né? O nome Israel ele tem origem, preste atenção, em Yashar El, Israel, Yashar, Yashar El. Tá? Yashar El vem de Israel. Yashar, em hebraico, que significa reto, honesto, honrado, cumpridor da lei. Pessoa justa, temente a Deus. Isso que quer dizer Yashar El, Israel, Yashar El. Yashar, reto, honesto, honrado, cumpridor da lei, temente a Deus, pessoa justa e temente a Deus. Isso que quer dizer Israel. E com isso eu posso dizer para vocês que dá para entender agora melhor o que está em Lucas, né?
Veja que está escrito em Lucas 3:5. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Esse é o sentido. Então, Israel é aquele que Deus endireitou em oposição a ser torto. Isso que quer dizer Israel. É aquele que Deus endireitou em oposição a ser torto. Tá? Então, como informação, se vocês não sabiam, saibam de que essa explicação de nome Israel. Agora, queria mostrar para vocês algumas coisas que a gente não pode deixar de falar sobre o que nós podemos aprender com José. Aliás, José, ele dá um exemplo assim, de vida maravilhoso para todos nós. Então, preste atenção que a gente pode encerrar com essa explicação. Quando Deus mostrou a José tudo que o Egito estava enfrentando, quando Deus mostrou a José que tudo iria enfrentar, as vacas gordas, as vacas magras, como está em Gênesis, que nós vamos ler daqui a pouco, Gênesis 41, 15 e 32, José sugeriu ao faraó um plano econômico para salvar o quê? Salvar a população do Egito e também todos os povos vizinhos do mundo inteiro. A proposta que Deus mostrou para José era que ele encontrasse um plano para que não sofresse ninguém do mundo inteiro, toda a população. Então, esse plano era exatamente para que salvasse todo mundo que... Dá para entender? Porque o que José fez, na verdade, foi um ato de salvar o mundo inteiro, na verdade, de passar fome. Não foi só o Egito, foi todo mundo. Vamos ler aqui em Gênesis. E Faraó disse a José, eu tive um sonho, e o sonho dizia o seguinte, isso eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, você interpreta. Olha, imagine o Faraó dizendo para você isso. Olha, eu tentei interpretar o sonho, mas ninguém conseguiu interpretar. Eu ouvi dizer que você, quando ouve o sonho, você interpreta. O que você responderia? Olha o que ele respondeu. Isto não está em mim. Isto é Deus que dará a resposta de paz ao faraó, não sou eu. Olha a modéstia dele. Olha o temor que ele tem a Deus. José. Então, primeira lição, temer a Deus. Seguir a orientação de Deus. Tá? Então disse para os 7 magas gordos, 7 magas... E aí José explica para ele, né? E ele diz, o que Deus há de fazer, ele mostrou ao faraó. Então, o que Deus há de fazer na terra do Egito, ele está te mostrando agora. Vai ter 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Certo? As sete vacas formosas são 7 anos, e assim por diante, né? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Use esse ensinamento para você cultivar a paciência. Porque, veja só, o José, quantos anos ele passou até chegar nesse ponto? Ele nunca renegou Deus, nunca deixou de crer em Deus, nunca deixou de seguir a orientação de Deus. Ele foi odiado pelos irmãos, odiado. Ele foi vendido como escravo e foi preso injustamente e não abriu a boca. Ele achou certo. Ele teve a paciência, ele sabia que Deus estava com ele. Aliás, vocês forem ler a história na Bíblia, vocês vão ver que sempre está dizendo que Deus estava com ele. Ele teve a paciência de poder aguentar toda aquela situação, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, gente, preste atenção. É necessário usar na nossa vida o seguinte: a palavra do Senhor sempre como guia. Você está com algum problema? Tá? Você tem que tomar uma decisão na tua vida? Siga a orientação de Deus. O seu guia, o seu manual de vida, o seu manual de instruções, como você deve fazer, como você não deve fazer, é a palavra de Deus. Usa a palavra. Pega a palavra, você vai ter a resposta lá.
Qualquer tomada de decisão que você tiver, saiba que ali você tem a resposta. Tá? Porque toda a sabedoria que existe, ela vem só dele. Ele que tem a sabedoria. Lembra? Me dá sabedoria, Senhor. Então, pede para ele sabedoria, porque só ele que tem a sabedoria. Então, siga exatamente a orientação que está escrita, que Deus dá para nós, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos. Por favor, vou pedir para você fechar os olhos, com a mão no coração, e tenta falar com Jesus agora. Tenta não, fale com Jesus, que Ele está do teu lado. Tenho certeza que Ele está falando com todos nós aqui. Fala com Ele. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa palavra, Senhor. Muito obrigado pela orientação, muita palavra maravilhosa, abençoada, que serve para todos nós, Senhor. Até para mim serve muito. Eu aprendi muito com isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que a gente consiga seguir a orientação que foi dada nessa palavra que o Senhor está nos dando, que a gente siga o exemplo de José, que a gente se entenda de que esse é o caminho da gente seguir a sua orientação, Senhor. Que a gente chegue cada dia mais perto do Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Obrigado por opere um milagre na vida do pastor João. Cuida da pastora Suzy. Toma conta da nossa igreja, Senhor. Dos nossos pastores, Sidney, pastor Rosângela, pastor Nelson, pastora Fátima, todos os nossos sócios, os nossos membros, nossos presbíteros, todos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, da minha bisnetinha. Obrigado, Senhor. Só posso falar obrigado. E perdoe qualquer coisa que eu tenha feito errado, Senhor. Perdoe e me ajude a me corrigir. E me ajude a ficar cada dia mais perto do Senhor e seguir a sua orientação, sempre em cada passo que eu der na minha vida. יברך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, 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 וישם לכם שלום, שלום וברכה, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado.